estamos começando mais uma vez aqui, mais um dos nossos cultos semanais da Primeira Igreja Batista em Cascadura, aqui no Rio de Janeiro. Espero que você esteja bem na sua casa, que você seja abençoado por tudo que vai acontecer aqui nesse culto, nessa noite. Não sei se você está assistindo à noite, de dia, à tarde, na sua casa ou no trabalho, não importa onde, mas que Deus fale ao seu coração profundamente. Hoje nós vamos pensar um pouco sobre as lutas que passamos e sobre a certeza que temos de que Deus está conosco. Temos por lutas passado, mas Deus é por nós. Esse hino, inclusive, que você deve conhecer, nós vamos cantar lá no final desse culto, para encerrar realmente dizendo com certeza, se Deus é por nós, quem nos vencerá? Nós estamos de pé, seguros nas mãos do nosso poderoso Deus. Vamos ler agora um texto que fica lá em Romanos 8, que você deve conhecer bem e que também fala muito aos nossos corações nestes momentos de angústia, de perseguição, nestes momentos que nós nos sentimos fracos diante de tantas coisas que acontecem ao nosso redor. Então preste atenção nesse texto e tenha cada vez mais certeza de que a sua fé pode ser renovada, de que Deus cuida de você e da sua família e de todos os seus em todos os momentos. Vamos ler. Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus maravilhoso e que amor maravilhoso, que amor infindo desse nosso Deus, do grande Deus, do poderoso, aquele que pode nos salvar de qualquer coisa, de qualquer perigo, de qualquer intervenção do mal. Então, sinta-se realmente cuidado por Ele em todos os momentos. Ele cuida de todos nós. Nós vamos cantar uma música agora, que eu não sei se você já conhece, mas que ela diz que, independente de qualquer coisa, nós estamos de pé, porque estamos seguros em Cristo, que é a nossa rocha. Preste atenção na letra dessa música.
Adore, igreja, cante. E o que nos move é o que nós cremos. Nós somos a geração, a nação santa, eleita pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Somos a igreja. Nós somos imparáveis. Vivemos por fé. Estamos de pé. Cante! A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição parou a igreja. O Coliseu parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno Não pode prevalecer. jamais. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Celebre a presença dele. Aplauda mais alto, mais alto. Sabe qual é a melhor parte disso tudo? É que sabemos que daqui a pouco, bem pouco, nós vamos morar com esse nosso Deus, num lugar tão maravilhoso, onde não haverá mais luta, não haverá mais problema, mais guerra, mais tristeza, porque Ele vai nos levar para morar com Ele no céu. É isso que nós vamos cantar agora. Maranata, volta, Senhor Jesus, para nos buscar. Ele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, o nosso grande Deus. Creia nisso em todo o tempo. Se você ainda não entregou a sua vida para Ele, aproveite esse momento. Entrega a sua vida para Ele, tenha certeza que Ele vai cuidar de você em qualquer tempo, em qualquer situação. E no final de tudo, você ainda vai morar com Ele no céu. Quer melhor do que isso? Vamos cantar, vamos louvar esse nosso grande Deus. Tu que estás assentado sempre reinando, soberano, anjos cantando glória, homens louvando, Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega.
irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é que dia? Quarta-feira, dia 12 de junho. Hoje é dia dos namorados. E aí? Você que tem seu namorado, namorada, esposo, esposa, já comprou um presente? Já ganhou? Enfim, fica ligado, fica esperto, sabe como é que é, né? E aproveitando já essa parte inicial aqui, a minha parte inicial, não temos mais jantar dos namorados. Nosso jantar é ágape, né? O encontro do amor. Ágape é o amor de Cristo, é o amor sacrificial. A gente ama, né, o nosso cônjuge, a gente ama os nossos pais, a gente ama os nossos filhos, irmãos, primos, parentes, a gente ama a nossa igreja. É o amor que passa por cima dos defeitos das pessoas, é o amor que nos incentiva a amar quem não merece, mas acima de tudo é o amor de Jesus em nós, tá bom? Então no próximo sábado, dia 15 de julho às 19 horas, já estamos com 50 inscritos. Participe, vê na secretaria durante a semana com a Catiene o que você vai trazer, um prato salgado, uma bebida, um doce, e cada ano tem sido melhor ainda, tá bom? Será um tempo muito bom de comunhão, de alegria e sentir os temperos, os sabores que nós temos em nossas casas, nas nossas famílias, e a igreja é a família maior com a graça do nosso Deus. Estamos de pé. Você acabou de cantar aí, né? Pela fé, estamos de pé. Se você está me vendo agora é porque você está de pé. Nesse momento que eu estou gravando aqui, eu estou de pé, pela graça do Senhor. Estar de pé simboliza o quê? Estar vivo, estar em movimento, viver na dependência do Senhor. Estar de pé significa que a gente vai andar, a gente vai tomar decisões e que nelas nós vivemos lutas. Vocês também adoraram, né, o Senhor cantando Alfa e Ômega. Que louvor maravilhoso. E leram um texto em Romanos 8. Um texto extraordinário do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E o livro de Romanos é um livro bem profundo, bem teológico, e nos faz refletir sobre tudo aquilo que o Senhor é. Nos faz refletir sobre o pecado, sobre salvação, sobre a graça, enfim. E se você é um bom leitor da palavra do Senhor, você teve bons encontros nesse tempo. Quando a gente vai aqui, né, no capítulo 8, de um modo geral, o apóstolo Paulo já começa que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Qual era a condenação que a gente tinha? É a condenação do pecado. Quando tudo aconteceu no Éden, deixou uma herança difícil para nós. Fala que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Penhor é garantia. Não é religiosidade, não é bandeira denominacional, não é nada disso. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo veio, inaugurou a era da igreja, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? E é Ele que está em nós, é Ele que está na igreja. Ele vai falar sobre os filhos e herdeiros, ele vai falar sobre os sofrimentos presentes e a glória do porvir, a intercessão do Espírito. Lá para o final, então, ele vai arrematar esse capítulo. Vocês leram alguns versículos e eu vou pontuar algumas palavras-chave aqui, como costumo fazer. Mas para nós entendermos de uma forma melhor, o apóstolo Paulo está trabalhando aqui sobre a soberania de Deus. Soberania de Deus. E ele começa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você crê nisso? Nessa soberania absoluta do Senhor? Você crê que diante das tribulações, das intempéries, da escassez, da luta, Deus está presente? Eu e você passamos pelo teste da nossa fé. Somos provados e aprovados por essa palavra e pelo nosso viver. Mas muitas vezes, algumas pessoas que estão dentro do contexto de igreja, elas são reprovadas em algumas provações por não conhecerem a palavra. Eu espero que você, meu irmão, minha irmã, que me ouve, que participe no decorrer da sua história, se você é experiente na fé, já vivenciou muito isso, você que está iniciando a jornada com o Senhor Jesus, se prepare para essa aventura maravilhosa. Mas andar com Jesus não é fácil. Nunca foi.
Onde é que a gente vê isso? Na vida dele. É só olhar para a vida dele. Leia os 4 evangelhos, toda a história de Jesus. Nós encontramos a maravilha de pregarmos o evangelho, de fazermos coisas extraordinárias em nome de Jesus, mas também passamos a perseguição, sofremos as aflições que ele sofreu. Quantas vezes somos chamados por ele por um tempo para sermos perseguidos? A gente vai falar sobre isso. Quantas vezes somos crucificados, vamos para a cruz? E talvez no dia de hoje você esteja passando por um momento difícil. E como eu sempre falo, meu perfil como pastor, como pregador é assim, é encorajar você a manter-se firme na fé, perseverante, resiliente, esperançoso, corajoso. Por quê? Porque nós temos uma garantia das sagradas letras de que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. De que o tempo que nós estamos aqui na Terra, ele é transitório, ele é vaidade, ele é efêmero, ele é passageiro. Somos peregrinos. Então precisamos viver desapegados. Desapegados de coisas, desapegados de nós mesmos, das nossas vontades, apegados nas coisas do céu. Porque tudo aqui enferruja, apodrece, alguém rouba, quebra, a gente perde. Louvado seja o nome do Senhor, porque a nossa salvação está nas mãos do Pai. Nós, como batistas, não cremos na perda da salvação, porque ela não é nossa. Então, essa palavra aqui nos ensina isso. Então, quando nós olhamos para o texto, e um pouquinho antes aqui, no versículos 28, ele vai dizer o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem pessoas que gostam de usar esse texto aqui só pela metade. Como muitas pessoas usam versículos pela metade, fora de contexto, para sempre trazer uma palavra triunfalista ou querer dizer alguma coisa a mais que o texto não está dizendo. Deus não precisa dessa forcinha. O Evangelho não precisa dessas manipulações, e a gente vê essas heresias à torta e à direita. Perfeito? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muita gente só usa aqui isso. Mas ele vai dizer que essas coisas todas cooperam para a vida daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo que envolve o propósito de Deus na minha vida e na sua, mesmo que aparentemente seja ruim, ele faz cooperar para o bem. Amém? Se você tem a certeza da sua salvação, se você tem a certeza que é de Cristo, que é um discípulo de Jesus, tudo vai cooperar. Não significa que será resolvido no estalar de dedos. Tem um processo, tem a caminhada. Ele ainda vai dizer um pouquinho: por quantos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos. Aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Isso aqui é debate teológico e eu não vou falar sobre isso aqui. Quem sabe falaremos na Escola de Líderes. Já se inscreveu? Começamos no sábado passado, o próximo encontro vai ser dia 22. Vamos trabalhar temas que normalmente não dá para trabalhar na EBD por causa do tempo, e nem sempre eu consigo desenvolver todas essas teses no púlpito. Ok? Então, maravilhoso. Uma coisa que a gente sabe aqui é que tudo foi Deus quem fez. Elegeu, escolheu, predestinou, não é isso? Salvou, justificou e glorificou. Aqui é um processo do que é a salvação. Mas aí no 31 ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? De tudo que ele tinha falado no capítulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O que a gente aprende aqui? Que não é bom ter Deus contra nós. Aprenda isso. O maior inimigo que eu e você possamos ter é o próprio Deus. Satanás é fichinha. Não esqueça disso. Satanás é criatura. Ele atua segundo os limites que Deus coloca. E ele nunca toca nos filhos de Deus.
Ele oprime, ele persegue, ele usa pessoas em volta, os seus asseclas, correto? Mas o maior inimigo é o próprio Deus. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então tudo que o mundo tem aí no sentido ético em que as pessoas participam estão contra a vontade do Senhor. Então o apóstolo Paulo trabalha isso numa perspectiva tão grande que ele diz o seguinte: Deus não poupou nem o próprio filho. Ou seja, Jesus foi para a cruz morrer no meu lugar e no seu, para poder resolver tudo isso, para nos dar tudo de forma graciosa. Aí, nesse texto que a Rose leu, diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É os eleitos de Deus. Foi Deus que escolheu. Quem vai intentar acusação? Esse que é o problema. A questão dos eleitos, e nós batistas cremos na doutrina da eleição, é que isso é uma prerrogativa de Deus. E o que vai, então, evidenciar se você, meu irmão, é um eleito do Senhor, se você, minha irmã, é uma eleita do Senhor, são os seus frutos. Eu sempre falo isso. Ser discípulo de Jesus é uma coisa completamente diferente de ser membro de igreja. A gente está cheio de gente que só esquenta banco, sempre foi assim. E eu que o diga, batistossauro, como eu brinco, 54 anos dentro da igreja, o que eu vi de gente que não tem compromisso, mas canta em coral, faz solo, assumia cargo, conhecia versículos, citava de cor, participava de tudo, nossa! Mas a vida dele, a vida dela, não evidenciava essa eleição. E a prerrogativa de tudo está aqui. E aí quem tentará? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que não tem como acusar, porque a salvação não é uma prerrogativa, não é um mérito nosso. É Deus quem deu. Quando você quer presentear alguém, não importa quem, pode ser que alguma pessoa que esteja em volta queira dizer assim: você está dando presente para fulano, mas ele não merece. Tu já deve ter ouvido isso. Ou talvez já tu tenhas falado isso ou feito isso. Mas é você que está dando presente? Foi você que foi lá na loja comprar? Foi você que disponibilizou os recursos? Não. Mas é a mania de muitas pessoas quererem se meter nas nossas administrações. E fazemos isso nas coisas de Deus muitas vezes. Lembra daquela parábola de Jesus, que Jesus conta, daquele dono da fazenda, que vai pegar trabalhadores de manhã, 9, 10, 11, meio-dia, ele vai buscar um cara 3 horas da tarde. O cara só trabalhou 2 horas. Mas no final de pagar, ele foi pagando o pessoal, começou de trás para frente. Quando ele pagou o último cara, que ele pagou a diária, o cara que trabalhou às 9 falou assim: se aquele ali só trabalhou 2 horas, eu que trabalhei 8, vou ganhar um dinheirão. Quando ele recebeu a mesma diária, ele reclamou: mas eu tô aqui desde as 9. Aí o dono responde o quê? Mas eu te contratei por isso. Mas o outro trabalhou menos. Não importa, o dinheiro é meu. Esse que é o problema da religiosidade. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Oi. Esse que é o problema da religiosidade que nós criamos, que está em nosso meio, no meio batista, todas as denominações. Quando você tira a graça do negócio, a graça de Deus, né? E queremos tirar a salvação do outro, se pudesse. Quantas pessoas a gente mandaria para o inferno se a gente pudesse? E eu já mandei muita gente. Depois eu peço perdão ao Senhor sobre isso, né? Queridos, aí ele diz assim: quem intercede por nós? É o Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Está o apóstolo Paulo na sua pergunta retórica. Ele sabe a resposta. Aí ele diz assim: seja tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Então ele elenca questões aqui que envolvem questões sentimentais, emocionais, como envolve a angústia, a tribulação, que são as provações que estão à nossa volta. Ele fala de perseguição. Irmãos, quantas pessoas são perseguidas no dia de hoje? Talvez você tenha sido. Eu sei o que é isso, como cristão e como pastor. E muitas vezes os perseguidores estão nos arraiais. Lembre-se sempre que eu falo, chato, né? O pastor chato. Quem matou Jesus foram os religiosos e os políticos. Fecha aí a aspa que eu abri. Perfeito?
Então, nós olhamos para esse texto aqui, precisamos sempre pensar na perspectiva de que nada nem ninguém pode nos tirar a salvação. Ele fala assim, fome, né? As nossas necessidades, nudez. A nudez aqui é a nossa fragilidade, né? Quando está tudo muito difícil, ou perigo, ou a própria espada. Alguém pode querer nos matar. Alguém pode, em algum momento, mandar você escolher entre Jesus e a sua vida. O que você vai escolher? Aí o próprio Cristo vai dizer em Mateus 11 que a gente não deve temer aquele que só pode matar o corpo. A gente tem que temer aquele que mata o corpo e manda a alma para o inferno. Quem é? Deus. Era Jesus falando com seus discípulos quando ele mandou eles irem pregando pelas cidades. Não fiquem preocupados com isso não, né? Mas tem um texto aqui que ainda dentro do 36 diz assim, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Era Jesus falando para os seus discípulos e nós como igreja, irmãos. A igreja de Cristo, as ovelhas de Jesus, todos os dias. Não somos entregues à morte. De que forma? O perigo à nossa volta. Vivemos numa cidade, irmãos, que está no sufoco. Um pouquinho antes de gravar esse vídeo aqui, estou gravando na terça, estávamos conversando no conselho, né, de irmãos passando no sufoco, como o pastor Alex lá na Muzema. Ele não pôde quase voltar para casa na segunda-feira. A Lili Ellen também dizendo que João Miguel ficou preso na escola por causa do tiroteio. A Rose falando também que na região de Bom Sucesso, onde o Gesimar trabalha, a situação está ficando difícil. E chegou uma informação fresquinha para você orar, né? Que chegou até nós, de que o pessoal aí do movimento está querendo montar uma boca de fuma na pracinha em frente à igreja. E está querendo expulsar a galera aí da autoescola, da motoescola. Ore por isso. Vamos seguir os caminhos legais também, de comunicação com a polícia. Já pensou uma boca de fumo ali? Nós temos uma escola nos fundos, a nossa própria igreja, nós temos a autoescola, na outro pedacinho nós temos um jardim de infância, na outra nós temos outra escola que é a Nazaré, a própria Conlurb está ali, ore por isso. É a morte que nos cerca todos os dias. Ele está falando aqui de perseguição também da ovelha que vai para o matadouro. Então, irmãos, nós vivemos pela graça do Senhor, aleluia por isso. Então, quando nós olhamos para esse texto, ele está dizendo o seguinte, apesar de tudo isso acontecer, a nossa salvação, a nossa eternidade está garantida com Jesus. Se alegre com isso. Hein? Você está triste talvez no dia de hoje, algumas coisas não estão caminhando. E quando eu estou assim, e eu fico assim também, o pastor não é um super-homem, não é um super-herói, não é um robô, ele é de carne e osso igual a você, né? Quando eu vivo esses momentos, eu vou para a palavra. Ela que me consola, conforta, me ajuda e me fortalece. E eu sou esse porta-voz de Jesus. Em todas essas coisas, porém, somos o que? Mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, meio de quem? Jesus. Tudo tem Jesus, tudo isso que eu li aqui, ou tudo isso que nós temos na palavra, o amor de Jesus. E ele não pode tirar isso de mim nem de você. Talvez você, meu irmão, não foi amado como gostaria. Você, minha irmã, tem dores, tem mágoas, tem aquele cantinho de pessoas que não cuidaram bem de você. Entrega para Jesus, porque Jesus não nos decepciona. Todos nós nos decepcionamos mutuamente, infelizmente, mas o Senhor sempre nos leva a arrependimento, a consertar os nossos erros. Mas Jesus nunca me decepcionou. Jesus sempre esteve ao meu lado, não teve nenhum momento da história da minha vida que eu pudesse chegar em oração e perguntar, Senhor, onde é que tu estavas? Nenhum momento. E eu creio que você também. Então, porque estou certo de que... Aí ele começa aqui a elencar, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, aqui são os demônios, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que palavra maravilhosa! Tome posse dela. Deixa ela penetrar o seu coração, a sua alma.
depois que terminar aqui o vídeo, terminar o culto, vai ler depois, antes de dormir, vai meditar. Nada nem ninguém. Isso é maravilhoso, isso é evangelho, isso é poder de Deus. E quando nós entendemos isso, a gente caminha livremente, a gente caminha em paz. E mesmo que eu e você, que eu morra aqui agora, ou que você morra aí, nós vamos tomar posse dessa salvação. Então, mais uma vez, vou dizer para você, desapegue-se das coisas. Às vezes precisamos nos desapegar de algumas pessoas também. Algumas pessoas pessoas tóxicas, pessoas que nos atrapalham, pessoas que têm inveja da gente, pessoas que querem botar o pé na nossa frente, pessoas que querem atrapalhar o nosso sucesso, vou usar essa expressão, o nosso conforto, a nossa vitória. Mas nós temos um parceirão, que é Deus, o patrocinador, aponta caminho, Jesus vibra. Então, quando nós lemos esse texto e os louvores, né, que nós cantamos aqui, pela fé estamos de pé, é só por ela. O justo viverá pela fé. Então, quando nós lemos e meditamos brevemente nesse texto, aqui diz que nada daquilo que é visível, daquilo que é invisível, daquilo que é material e espiritual. Irmãos, nós vivemos batalhas espirituais todos os dias. Satanás e os seus demônios, os anjos caídos estão aí. Mas ele diz que ninguém pode tirar isso de nós. O amor de Jesus que está em você, através do Espírito Santo. Receba essa palavra de paz, de conforto, de encorajamento, porque assim nós vamos caminhando um dia de cada vez, segundo a vontade do Senhor. Que texto maravilhoso do apóstolo Paulo, do Espírito Santo escrevendo através dele. Quem? A gente vai terminar este culto cantando: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem nos... Ninguém. Então, mas ele começa assim: temos por lutas passado. Irmãos, nada na Bíblia diz que nós estamos imunes às dificuldades e aos problemas. A Bíblia nos dá uma garantia de que Jesus está e estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até que Ele volte, se for na nossa geração, ou até que nós nos encontremos com Ele na eternidade. Que os nossos olhares estejam no céu. Outro dia eu vi um pastor, e ele falando para pastores, e ele diz assim, que o pastor, ele precisa ter um olhar de perto, olhar do que está longe e o olhar do alto. Viva dessa forma, olhando para as coisas que estão próximas de você, olhando para o que está longe, daquilo de futuro, de projetos, mas acima de tudo, olhando para o alto. Porque é para lá que a gente vai morar com Jesus na eternidade. Amém, queridos? Louvado seja Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. E aí, lembrando que no próximo mês, deixa eu ver se eu consigo aqui, mostrar para você aqui um pouquinho. Oi. Né? Haja Paz no Rio, vai ser a campanha de missões urbanas no próximo mês. Mas antes de chegar lá, jantar ágape no próximo sábado, tá bom? Escola de Líderes dia 22, de 15 em 15 dias. E a festa missionária da roça. O pessoal tá animado, 5 barracas, aquela farra gostosa, louvor, adoração, bate-papo, aquelas comidinhas gostosas. Procure os responsáveis das barracas, o que você vai doar. Se você não sabe fazer, manda dinheiro, Pix, né? Vê com Catiene, vê com Milena, vê com a liderança, convide pessoas, vai começar às 4 horas da tarde, brinquedo para as crianças, o nosso touro vai estar lá. E é sempre um tempo bom, né? Vivemos tantas lutas, a agenda corrida de trabalho, de tarefas, de deveres, e como é bom estarmos ali, né? Rindo, compartilhando e celebrando a nossa fé. Tá bom, queridos? Louvado seja o nome do Senhor e adore o Senhor cantando esse hino aí. Se Deus permitir, estaremos juntos no próximo domingo também, né? Às 9 horas na EBD, estamos estudando o Evangelho de João e também no culto de adoração às 10 horas. Um grande abraço, fique na paz e até lá!
nossos temas.